Achei. 2 Pedro 2, vou ler também só alguns versículos. A partir do 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não é libertadora, não é libertina, né? E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então acaba sendo um mau testemunho o evangelho. Também movidos por avareza, então aí já entra um pouco de prosperidade do modo errado, né? Avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Ou dá ou desce. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então farão comércio de vós. O Senhor prometeu abençoar o povo de Israel. E é interessante que Deus fala assim, as bênçãos te alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênção. Ah, vamos lá naquela igreja que lá vai ter uma bênção. Não, as bênçãos te alcançarão. Na roça, na barra, né? Na cachoeirinha, né? E na Avenida dos Ricos. Ó, que moral, né? Acho que eu vou alugar uma casa lá na Avenida dos Ricos. Só falar onde você mora, Avenida dos Ricos. Já fica mais dentro do... Então o Senhor prometeu abençoar a Israel. Se Deus promete abençoar a Israel, imagine a igreja, irmão. Só que a bênção no Velho Testamento, porque o povo não tinha o Espírito Santo no seu coração e para que servisse testemunho para outras nações, tinha muito esse lado visível e financeiro. Né? Então Abraão era rico, Ló foi rico, depois deu em dobro que ele possuía. Isaac plantou e no ano ele colheu a 100 por 1. Aí as pessoas pegam o texto isolado da Bíblia, campanha a 100 por 1. Apóstolo Marcelo Costa, venha todos. Né? Então aí a pessoa pega um texto isolado. Só que o Novo Testamento, irmãos, a bênção, ela é espiritual. E depois nós vamos entrar no assunto mais aqui. E a bênção também não é avareza, igual que está alertando Pedro. Né? Pedro está dizendo aqui que as pessoas com avareza no coração vão usar palavras fictícias. Então vão inventar. Né? Hoje tem culto com um monte de palavra para chamar a atenção das pessoas, né? Culto da determinação, e determina, né? E aí, cada hora tem um culto. Tinha uma igreja lá perto de casa em Belo Horizonte, que na frente estava, venha receber a rosa vermelha, aí do lado, que era na esquina, venha receber a rosa branca, aí você entrava, passe pela porta da esperança, eu acho que era o Silvio Santos que eles pegaram a ideia, né? Depois lá no púlpito estava assim, toque no sangue da cruz. Né? Aí tinha lá, não sei que sangue de quem que era aquele que estava na cruz. Né? Então, eu acho que ali cada dia tinha uma coisa que eles usavam ali naquela reunião. Né? Isso aí é coisa fictícia, irmão. Né? E o que eles querem com isso? Muitas vezes avareza. Né? Você vê alguns líderes aí, que eles em vez de dar o exemplo, né? Aí eles começam a querer demonstrar que é mais espiritual porque tem um carro de 500 mil, mora numa mansão, né? Aí já tem um jatinho. Eu não sou nada contra um pastor que vai para lá e para cá, tem um jatinho, mas o jatinho tem que ficar no nome da igreja. Se amanhã ele cair em pecado, aí já leva o jatinho junto, já cai junto. Tomara que o jatinho já cai junto com ele. E mais umas pessoas dentro, né? Mas, às vezes as coisas começam a ficar no nome da pessoa, aí é um negócio perigoso, porque aí se a pessoa pisa na bola e qualquer um está sujeito, Paulo fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Ele não falou isso para a gente de fora da igreja, não, de fora já está caído. Ele falou para nós. Por isso que Jesus fala muitas vezes, vigiai e orai. Né? E a alegria do crente é chegar um dia, igual Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo não tinha jatinho. Ele não tinha uma mula 0 quilômetro. Né? Ele até é o contrário, né? É o que nós vamos entrar aqui também falando. Eu queria falar, iniciando, que Deus ensina em vários textos da Bíblia. Eu notei aqui um tanto de gênesis, mas não vou... Isso aqui também não adianta eu deixar para vocês tirar a xerox, está em hebraico invertido do 7º dia. Ninguém vai ler. Chico Xavier me ajudou a escrever. Ninguém vai conseguir ler isso aqui. Mas,
Vamos ver se a Nathalie conseguiu bater isso aqui lá no computador. Eu passo aí para a sexta igreja, né? Josué, Deus fala, você será bem-sucedido por onde quer que andares. Salmo também fala, tudo que fizer será bem-sucedido, Salmo 1. Malaquias 3, quando fala do dízimo, das ofertas, Deus fala assim, eu vou repreender o devorador. Né? E em Gênesis é Abraão, Isaac e Jacó que mostra a bênção de Deus. Deus falando, eu vou te abençoar. Né? E eles foram abençoados. Até o Jacó, o Labão queria dar o cano nele, e o Jacó era abençoado. As ovelhas de Jacó nascia forte, as do Labão nascia fraca. Aí ele trocava. Aí a dele nascia forte de novo e a do Labão fraca. E quando Deus falou, pode ir embora, porque Deus estava triturando ele aí, né? Ele quis passar a perna no irmão, Deus botou um pior na vida dele, que foi o Labão, né? Olha que nome bonito para pôr num filho. Labãozinho. Né? Você que não tem filho ainda, pensa nesse nome, né? Só pense. Mas ele ficou 20 anos ali. E aí Deus falou, pode voltar para a sua terra. Você vê que ele suportou aquela provação. Às vezes a gente quer sair da provação antes de terminar. Né? Agora você pode voltar. E o Labão não fica. Eu sei que eu estou sendo abençoado por causa de você. Olha só, o Labão reconheceu isso. Mesmo assim queria dar o trambique dele. Então o povo de Deus ele é abençoado. Né? Mas existem alguns erros, né? Nessa doutrina da prosperidade. Por exemplo, número 1, medir o crente pelo dinheiro. Se o crente tem muito dinheiro, aquele irmão é abençoado. Às vezes, não de modo geral, às vezes tem crente que tem muito dinheiro, nem tem tempo para servir na casa de Deus. Né? Fim de semana ele tem que ir para o sítio, ele tem que cuidar disso, cuidar daquilo. Quando ele está de férias, ele vai para as Europa. Né? Ele não vai ajudar no acampamento. Ele não vai pegar um cargo na igreja. Se ele tiver um cargo, é só para ter o nome lá, sair no boletim, que ele não vai correr atrás de nada, não vai visitar ninguém. Então, às vezes, a pessoa é rica de dinheiro, mas da obra de Deus, né? Nada. Segundo lugar, como eu falei, tem texto do Velho Testamento que é uma visão material. No Novo, a visão é espiritual. Jesus falou assim, olha, as raposas têm os covis, as aves nem o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus está indo para o outro lado. Jesus era rico porque ele era filho de carpinteiro. Eu acho que o carpinteiro ganhava bem mesmo naquela época. Até hoje um carpinteiro trabalha bem, mas o bem que a gente fala é que ele tem o necessário para ele até para ajudar os outros. Não é essa riqueza que fala aí. Essa riqueza não faz parte do verdadeiro cristianismo. Se você está tendo muito dinheiro, irmãos, é porque Deus quer te usar para abençoar outras pessoas. Não é para você falar, agora essa casa não serve mais para mim. Agora esse bairro também eu não moro mais nele. Aliás, Machado não é mais para o meu bico. Né? Eu vou para Bandeira do Sul. Itamar, né? Estou falando exemplo de outras pessoas. O nome já fala tudo. Itamar. Eu vou pregar em Bandeira amanhã. Quem quiser. Eu acho que eu nem vou pregar mais depois dessa. Pedro também fala assim para aquele homem aleijado: eu não tenho prata nem ouro. Isso é uma testemunha. Dentro dessa visão que o povo tem de prosperidade, Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas não terminou aí não. Ele falou assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí ele ganhou de 10-0. Né? Quantas curas que a gente vê pela televisão, isso aí até é ruim, o povo fica pondo na internet os defeitos da igreja. Se você vê um defeito, vai lá, fala com o obreiro, e se tiver um superior, né? Porque às vezes tem igreja que é local, não tem jeito. Se tiver igual o presbitério, vai lá no presbitério e fala também, né? As pessoas põem na internet, fulano que o pastor orou lá na igreja dele, foi curado, morreu ontem. Aí fica, né? E outros escândalos pior que tem aí na internet, que as pessoas, em vez de evangelizar, eles querem colocar escândalo, né? O Papa Inocêncio IV, se não me engano, não sabe nada de Inocêncio, né? Ele estava andando lá no Vaticano, que foi construído com dinheiro de indulgência. O que era dinheiro de indulgência? A pessoa dava um dinheiro para a igreja e os pecados eram perdoados. E tinha um tipo de indulgência lá que você pagava para o pecado que você ia cometer amanhã. Por exemplo, amanhã eu vou matar minha sogra. Você já pagava. Você já pagava hoje para você não ser condenado na hora lá, né? Então, com esse dinheiro que construiu o Vaticano. E ele está dentro do Vaticano andando com Tomás de Aquino, 1400 e pouco. Antes da reforma, né? Tomás de Aquino era um teólogo da igreja, muito inteligente. Mas a inteligência sem a revelação de Deus, senão eu tinha saído dali, né? Aí ele falou assim para o Tomás de Aquino, olha aí as paredes de ouro, olha as riquezas do Vaticano. Hoje nós não precisamos dizer como Pedro, não temos prata nem ouro.
Aí o Tomás Aquino virou para ele e falou, e daí também não podemos dizer com Pedro, levanta e anda. Aí o Papa, de inocência, ele mudou até o nome dele, né? Sofrêncio, sei lá que nome que ele pôs. Então, meus irmãos, terceiro lugar, usar o dinheiro abençoado que Deus te dá para esnobar. É outra coisa errada da doutrina da prosperidade. Deus está te dando, louvado seja Deus. Quanto mais crente que tenha recurso, melhor. Não tem nada contra isso. Como falando que Abraão era rico, Jó também, né? Mas usar para esnobar, aí já é outra coisa errada. Você vê tanto jogador aí, que quando faz gol, eles fazem assim com a mão, né? Jesus. Eu acho que é Jesus que eles estão apontando, tomara também, né? Às vezes tem alguém descendo de paraquedas lá e ele está apontando, né? Mas o cara está esnobando, né? Esnobando dinheiro, esnobando mulher, né? Está com as mulheres mais bonitas que a minha. Está errado isso aí. Está esnobando um monte de coisa, né? E gastando em festas. Às vezes até crente, né? Vai fazer uma festa de aniversário, gastei 20 mil. Falei, mas e a obra de Deus? Aí para falar 20 mil na obra de Deus é uma luta. Está louca? Mas gasta com tanta bobagem aí, né? Até casamento. Eu não gastei nada no casamento, gastei na lua de mel. Casamento, fui lá na escola dominical, dei aula e casei meia hora. Saí de dia para não errar o hotel. E deu tudo certo. Então, às vezes a pessoa quer esnobar roupa cara, carro caro, sapato caro, mansão, né? Teve um chorando na televisão que o programa dele ia sair do ar. Quando vê o cara tá com mansão, aí até a televisão começou a criticar, até o povo, que acaba sendo um mau exemplo. O povo começa a falar, para que 5 mil cabeças de gado? Outro falando, acho que vai dar um churrasco para a igreja toda. Então começa a ir para o outro lado, né? E ele fala, não, é tudo mentira. E os caras mostrando lá a escritura da fazenda, o nome dele e tudo. Então fica uma coisa, não tem nada contra a igreja ter uma fazenda, não sei fazenda, mas se tiver um sítio para fazer acampamento, para os líderes para lá descansar uns dias, tem agora uma fazenda, não sei quantos milhões, e depois pedindo dinheiro que não tem, né? Aí fica uma coisa. E outra coisa, ficar pedindo dinheiro de televisão, eu acho uma coisa até errada, né? Acho bonito o exemplo de George Miller, foi um crente de 1800 e alguma coisa. Ele chegou a ter um orfanato, chegou a ter 12 mil crianças. E ele pegou um texto da Bíblia, né? Aí que está a riqueza do Novo Testamento, a fé. Deus é o pai dos órfãos. Aparecia criança lá, ele punha para dentro. Um dia não tinha nada para comer, e ele botou as crianças, já pensou o tamanho daquele salão com mesa, 12 mil crianças, chegou a ter. Vamos orar agradecendo o café da manhã, não tinha nada. Daqui a pouco bateram lá na porta lá. Estou levando o leite para a cidade, a carroça quebrou a roda, até consertar, resolvi dar o leite para o orfanato. Trouxe o leite. Dali a pouco chegou o padeiro da cidade. Deus não deixou dormir essa noite, mandou fazer pão a noite inteira para o orfanato. Mas oraram, eles tiveram fé. Essa é riqueza, irmão. Agora tem gente tão cheia de dinheiro aí, que o cara até troca de mulher, tem tanto dinheiro. Essa mulher não serve porque eu ganho. Aí tem muito pastor abençoado aí que está pregando na televisão, já está com a terceira mulher, a quarta. E eu com a mesma até hoje, é uma justiça segunda. Mas a Nathalie quer que eu troque. Mas troca bem. Eu dou 10 reais para ajudar, ela falou para mim. Então, às vezes a pessoa começa a esnobar, e às vezes para ajudar no reino de Deus, irmão, a pessoa vai no shopping, para ele gastar lá 150 reais, é num instante. Agora chegar na igreja, para dar 150 reais, tá louco, meu? Opressão demoníaca? É o faraó do Egito? Ele voltou? Né? Então, às vezes a pessoa para esnobar, ele gasta, e às vezes no reino de Deus nada. Você sabe quantos missionários que estão em lugar aí que não tem água, não tem luz, né? Não tem comida boa, dorme numa esteira, né? Às vezes com os filhos sem poder estudar, e estão fazendo a obra de Deus também, igual nós estamos fazendo aqui. Não é desmerecer aqui não, mas a gente pensar assim, se eles estão lá fazendo a obra dessa maneira, por que eu vou ficar esnobando aqui? Deus está me dando mais do que eu preciso, é para eu ajudar no reino de Deus, amém, irmãos? Quarto lugar, misturar capitalismo com cristianismo. Essa ideia de prosperidade, a pessoa mistura capitalismo com cristianismo. No capitalismo, que eles falam foi até apoiado pela reforma protestante, porque as pessoas não eram dono de nada. Aí com a reforma protestante, todo mundo, cada estado teve o seu líder, teve o seu governo, não mandava mais dinheiro para Roma, né?
Se era protestante, o dinheiro ficava ali. Quem tinha casa, né, começou a melhorar, a trabalhar, a comprar, porque não podia comprar, ninguém tinha direito a nada, agora tinha direito de comprar. Então a pessoa ia trabalhar e comprar. E isso melhorou. Só que não quer dizer porque melhorou por causa do capitalismo, né, que isso é cristianismo. Porque muitas pessoas melhoraram sem ser cristão também. Quantas pessoas ricas que não é crente? Eles podem falar, foi Deus que me abençoou. Talvez até foi, talvez foi até o diabo, né? Eu acho que até o diabo abençoa até uns crentes. Mas esse cara vai dar muito trabalho para mim se ele ficar muito na igreja. Eu vou dar dinheiro para ele. Tem crente que não pode ficar rico, irmão. Tem crente que melhora um pouquinho, eles são da igreja. Esse dia eu estive na casa de um pastor aí, ele falando para mim, ó, é o Deus Mamon na vida dessa pessoa. Está ganhando bem, falou quanto que ganha, já está com 4 casas, largou da igreja, larga do louvor, o casamento está em crise. O que a pessoa vai ganhar com isso? Ele podia ao contrário, está ganhando bem e tudo, agora eu vou servir mais a Deus ainda, né? Agora eu quero ter mais gratidão, mas igual o pastor fala, é o Deus Mamon. Então você não pode servir a Deus e a riqueza. A riqueza tem que servir você. Você tem dinheiro, né? Você que tem que ser o Senhor. Não é a riqueza. Porque aí você fala, se eu pegar mais esse fim de semana, eu vou ganhar mais 1.000 conto. Não vou na igreja não. Aí o cara começa. Né? Quantos que vão para os Estados Unidos nesse objetivo? Ah, lá eu ganho. O dólar está 4 vezes o real. Lá eu tenho que ganhar dinheiro. Né? E aí o cara vai, trabalha. Tem igreja lá que é só domingo de manhã, acabou também. Todo mundo quer ser membro dessa. Vai lá domingo de manhã. É igual o católico que vai na missa de 6 horas da manhã. Estou livre. Né? Então, que cristianismo que é esse? Que capitalismo? Isso aí é bênção? Isso é maldição, infelizmente. Né? Paulo fala do cristão fiel em toda e qualquer situação. Então Paulo fala, eu sei estar honrado e sei estar humilhado. Eu sei ter fartura, farta isso, farta aquilo. Né? Passei numa cidadezinha, São Roque da Fartura. Vi que fartava lá um monte de coisa. Né? Então, eu sei estar com fartura e sei passar fome. Irmão, eu estava falando até do Bolsonaro, negócio de que não tem fome. Tem fome no Brasil. Caiu muito, mas tem fome no Brasil. Mas se você pegar a África e outros lugares, o povo está morrendo de fome, é milhões de pessoas. Então, só de você ter o que comer lá, você tem que dar graça a Deus. Se um dia não tem ovo, é só arroz e tomate, né? Você pode parar, você pode ficar triste, que é um arroz, um feijão, então que é bom, né? Mas se tiver só arroz e tomate, fala assim, quantos não tem isso para comer? Você vai comer com gosto. Diz que a comida é sempre boa para quem tem fome. Né? Às vezes até na igreja, você vai num culto, fala assim, acho que não falou nada comigo. Às vezes você não está com fome. Porque se você tiver com fome, até a oração do irmão lá, fala aquela oração dele foi boa para mim. Mas se você não tiver com fome, meu filho, aí você vai na Universal, sexta-feira 13, e tem um desencapetamento total. Está gravando isso aí? Eu vou preso, né? Eu peço visita. Peço visita lá na... Então as pessoas querem misturar, meus irmãos, capitalismo com cristianismo. Tem país rico que tem crente e tem país pobre que tem crente também. Você vai lá no avivamento entre os Zulus, lá na África do Sul, é uma tenda de palha, né? Com aqueles pau para 12 mil pessoas reunir. Né? Você chega lá, os crentes pobrezinhos falam, o que eu posso fazer por você? Aí você quer ir num lugar para tomar banho, eles vão arrumar água para você tomar banho. Se quer comer, eles vão arrumar uma comida. Aí tem gente, tudo quanto é lado do mundo, de país rico, que está indo lá para aquele meio do mato para ver a obra que Deus está fazendo no meio daquele povo pobre. Eles têm uma roupa só. O terno deles já saiu de moda, entrou na moda de novo, já está saindo de moda de novo. É aquele terno que a Márcia casou há 215 anos atrás. Eu acho que foi até a Márcia que deu para Missão Vida, e a Missão Vida mandou para lá para a África. Então, meus irmãos, nós não podemos misturar capitalismo com cristianismo, né? Tem época que a igreja às vezes vai passar por dificuldades, como tem passado em alguns lugares. Tem época que a igreja às vezes vai passar por bonanças, como Israel também. Só que não pode tirar os olhos de Jesus. Tirou os olhos de Jesus, né? Hoje você vê tantos templos bonitos. Eu estava vendo um documentário sobre a reforma, os templos onde Lutero foi batizado, pertinho da casa dele, aonde ele foi estudar. Ele tinha que mendigar na rua para comer, para poder estudar. Né? E depois o convento que ele entrou, a mesma porta do convento, o cara entrando, foi por aqui que há 500 anos atrás Lutero entrou. Né? Mas aquilo lá virou um negócio turístico. Você vai lá ver se está tendo culto
Você vai lá ver, então, sábado, né? Vê lá se sábado tem alguma coisa. Né? Tá lá para as pessoas visitar. Às vezes nem culto não tem mais. O capitalismo acabou com o cristianismo deles. Fazer culto como uma troca com Deus é outra coisa errada na doutrina da prosperidade. Deus quer nos abençoar, mas não tem negócio de troca. Se fosse trocar, nós estávamos perdidos. Porque o que Deus fez para nós não tem nada que paga. Né? A salvação eterna, o perdão dos pecados, colocar o Espírito Santo dentro de nós, que diz que muitas vezes o Espírito Santo, ele se entristece conosco. E ele se entristece, ele tem ciúme de nós, diz a Bíblia. Você dá tanta atenção a outras coisas, não dá atenção à presença de Deus na sua vida. Alguém falou assim, você quer encontrar Deus na igreja? Traga ele de casa. Mas a gente não faz isso. O sujeito vem para a igreja vazio, vem cheio de futebol, Corinthians, Galo. Meu netinho já está ensinando ele a falar Galo, Galo. Tem que ensinar ele a falar outra coisa, mas tudo bem. E aí a pessoa está cheia de preocupação e vem para o culto. A hora que ele começa a entrar no nível alfa, né? O pastor fala, vamos dar a bênção. Acabou o culto. Ele vem tão desafinado, já viu o violão, vamos cantar. O cara, em vez de começar a tocar, é assim, o crente vem tão desafinado, a hora que ele começa a afinar, acabou o culto. Esse culto não está com nada, viu? Eu vou para o Universal. Né? Às vezes a pessoa, ele não vem com a intenção de cultuar Deus, né? Ele não se prepara. Agora ele vai encontrar a namoradinha dele, ele toma 3 banhos, 3 perfumes, escova até o dente. Tá bom, né? Né? E essa roupa não serve. E faz uma poesia, escreve alguma coisa, compra um bombonzinho. Ele vai se encontrar com a menina. E com Deus, muitas vezes a pessoa não se prepara. Então, meus irmãos, fazer culto de troca não existe. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu dou o trízimo, mas eu quero que ele mate a minha sogra. Um exemplo. Sempre que sai sogra. Não sei se eu fui sogra nas vidas passadas, tô achando que eu fui sogra. Né? A pessoa fala, eu vou dar o trízimo, mas eu quero que aquele irmão saia da sexta igreja. Né? Tem isso também, né? Eu quero dar o trízimo, mas se aquele irmão não sair, eu vou pegar de volta. Dá um cheque sem fundo, né? Então, às vezes a pessoa quer fazer troca. Isso não é culto, irmãos. É o contrário, a vida cristã é pela graça. Se fosse por troca, nós estávamos perdidos. Né? Porque até o que a gente dá, é Deus que nos deu. Né? Se você dá alguma coisa a Deus, Ele que tirou da cama, te fez trabalhar, te deu ideia. Senão você nem da cama. Quantas pessoas que têm capacidade tremenda, inteligente, está na cama aí com depressão, morrendo, pulando, igual esses dias estava vendo uma moça lá, que o rapaz deu o cano dela no dia do casamento, né? No outro dia pulou lá do 11º andar. Que adianta? Né? Então, a graça de Deus, não é fazer negócio com Deus não, que Deus não é nosso empregado, e nem sócio, Ele é Deus. Tem um canto que a gente canta lá na segunda igreja, quando eu era membro daquela igreja, que fala assim, tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. E é verdade, irmão. Você acha que quando eu morrer, Deus vai enfraquecer? De jeito nenhum. Tem às vezes que a gente morre, às vezes até melhora a igreja. Né? Lá na Etiópia, o comunismo entrou durante 10 anos, prendeu os pastores, confiscou os templos para obra social, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? A igreja tinha 5.000 membros, passou a ter 50.000 membros. Porque a igreja foi para os lares, já não tem tempo, nós vamos para os lares, cresceu o grupo para tudo quanto é lado. 10 anos depois soltou os pastores, a igreja estava... Aí o cara estava pregando, falando desse negócio, comprei até um vídeo da Etiópia, não sei se está lá na locadora lá, que o pastor falou, o irmão que estava pregando, prende os pastores, essa parte vocês tiram prende os pastores. Eu sou apóstolo, né? Eu sou licenciado, está livre também. Então, falou, prende, porque ó, a igreja tem uma arrancada, né? Porque muitas vezes a gente prega na reforma o sacerdócio de todos os crentes, e as pessoas ficam esperando o pastor só. Se o pastor não for no velório, no horário, não valeu. Pode 10 irmãos na sua casa, mas se o pastor não foi, o pastor não veio aqui. Então, tem que voltar lá para a reforma de novo. Né? Se você recebeu visite de 10 irmãos para orar por você, você já está na bênção, já está no lucro, irmão. Né? Então, muitas vezes, a gente quer fazer negócio com Deus. Não, Deus é Deus.
Ímpios também prosperam. Se a gente for pensar em doutrina da prosperidade, o crente é próspero, Daniel. Aí o texto que nós lemos lá, bendito serás no campo, essas bestas te alcançarão, você vai ser cabeça e não cauda, e vai por aí, glória a Deus. Mas os ímpios também ficam ricos, irmão. Às vezes até roubando, infelizmente. E às vezes não é roubando também não, às vezes até de herança. Né? Então se você pensar que a prosperidade financeira é uma coisa espiritual, não. Quanta gente rica aí, né? O Silvio Santos, né? Começou de, como é que chama? Aqueles camelô, né? Ele está rico. Isso quer dizer que é prosperidade espiritual? Até onde que eu vejo dele, tem nada de Deus ainda. Né? A história fala de Alexandre o Grande, morreu com 33 anos, na idade de Jesus. E diz que ele falou para ser enterrado com a mão para fora do caixão. Eu acho que o povo não fez isso. Né? Mas ele falou, quero que vocês me enterrem com a mão para fora do caixão, que eu não estou levando nada desse mundo. Ele estava o quê? Com a vida vazia. E conquistou quase que o mundo inteiro conhecido. Com 33 anos. E estava com a mão vazia. Então, às vezes a pessoa tem riqueza, mas não tem Deus. Né? Isso aí, você não tem inveja. A Bíblia até fala isso. Não tem inveja das pessoas que prosperam no seu caminho. O Salmo 73 de Asaf, ele fala da tentação que ele teve. E ele era líder do louvor da 5ª igreja. Não fala nada não, senão eu pego você lá fora. Ele era da 5ª igreja de outra cidade, eu acho que era Sorocaba. Não fala também não. Então, mas é da Deus e Amor de Sorocaba que eu estou falando, da 5ª. Aí, ele falou assim, que quase que ele caiu, pouco resvalou os seus pés. Por quê? Porque ele falou, os maus prosperam, os ímpios estão bombando, e eu um aperto. Depois ele falou assim que ele entrou no santuário e atinou com o fim deles. Né? Salmo 73, 17. O Senhor põe eles no lugar escorregadio e eles caem e vão para a perdição. Mas eu, o Senhor, me segura com a mão direita, me guia com o seu conselho, depois me recebe na glória. Então, meus irmãos, você pode não ter tudo que você quer aqui. O necessário Deus vai te dar. E se você tiver que passar fome por causa da sua fé, passe fome dando glória a Deus. Né? Se eu tiver que morrer, melhor ainda. Paulo fala, morrer é lucro. O diabo quer ver você blasfemar. O diabo quer ver você negar a sua fé. Quantas vezes acontece aí a morte de um ente querido nosso, de repente, sem esperar. E às vezes no velório a pessoa que é crente começa a falar bobagem. Né? Você tem que falar igual Jó. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Chorar, você pode chorar, não tem nada errado chorar. As pessoas falam, não chora não. Né? Não chora não. Né? Não, pode chorar, Jesus chorou. Agora, cuidado que você vai falar. Que é a hora que o diabo fica ali esperando para você falar, para ele falar, aí Senhor, olha lá o teu servo. O que ele está falando? Então você pode ter bênção de Deus. Se você tiver que passar a aprovação, muitas vezes você vai passar. Elias queria morrer, foi vir para o céu. Deus parece que ele é até irônico às vezes, né? Eliseu tinha porção dobrada de Elias. Estava com a doença que ele tinha que morrer. Hoje as pessoas falam prosperidade, né? Você tem que falar para essa doença, sai, 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 sai. Né? Às vezes a doença não vai sair. Deus não curou todo mundo. Jesus, quando foi naquele lugar que a água mexia, né? Diz que, não sei se aquilo é uma história, né? Que um anjo aparecia ali, ou se era um fato real, né? Mas Jesus foi lá e curou só um. Mas tem lugar que curou todo mundo. E quantos crentes abençoados que morreram, às vezes até missionários que foram para o campo. Eu conheço missionários que se prepararam 3, 4, 5 anos. Chegou no campo, né? Um campo hostil ao evangelho, não durou 2, 3 dias, foi morto. De falar, o que adiantou? Mas o testemunho dele ficou lá. Se aquele povo um dia chegar no inferno e falar, ó, eu mandei alguém lá. Então a prosperidade não está só na questão física nem financeira. Às vezes a pessoa tem até uma deficiência física e serve a Deus melhor do que nós. Essa igreja conheceu o pastor Laércio, ficou 10 anos cego e continuou servindo a Deus. E quanta gente que enxerga bem não quer saber de Deus. Né? E assim, quantas pessoas por aí, o Eliel foi da Sara Nossa Terra aqui, ele é irmão da Ana Maria, casado com o Tiago, lá parente longe da Márcia aí, né? O Eliel, ele está quase cego também, né? Ele está pastor lá há muito tempo e dá aula lá em Três Corações. Ele está lá porque lá tem hemodiálise. A mulher dele já tem 8 anos ou mais fazendo hemodiálise. Né? E está servindo a Deus, por dizer, ó, se Deus não curar, então também não quero mais servir a Deus.
né? Aí tem aquele irmão que inventou aquele cântico, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Às vezes tem coisa que ele não entende, irmão. Quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, Jesus falou para ele, o que eu faço você não sabe agora. Você vai saber depois. Porque aquilo era muita humilhação para Pedro. Ele sabia que aquilo ali era um escravo. Nem Pedro quis lavar o pé dos outros. Agora Jesus vem lavar o... Não, meu pé o senhor não vai lavar, não. Mas Jesus queria mostrar para eles que, olha, seja humilde. Mesmo que você for rico, né? Seja rico, mas seja humilde. Às vezes a pessoa tem algum trauma de rico. Tem pobre que não é humilde. Tem pobre, se entrar um rico na igreja dele, se sente mal. Eu não estou gostando dessa pessoa aqui. Eu acho que ele devia procurar outro lugar. Eu estava em Belo Horizonte, um irmão, nem rico não era, mas era melhorzinho de vida lá. As pessoas ficavam incomodadas. Ele acabou indo para a 8ª igreja. Né? As pessoas ficavam incomodadas. Eu falei, mas você está ajudando? Não, mas ele está com aquelas caminhonetes, cabine dupla, né? Sei lá como. Ele parava lá na porta. Aí, a pessoa sentia com coisa assim. Eu não tenho, por que ele tem? Né? E era uma pessoa mão aberta. E hoje é pastor até. É uma pessoa mão aberta e ajudava a igreja. Então, às vezes tem pessoa que é rica, né? E é humilde. E tem pobre que é orgulhoso. Às vezes fala assim, quem pode hospedar? Ah, eu não vou hospedar lá em casa não, porque senão a pessoa vai ver que o banheiro é pro lado de fora, que é de cordinha. Né? Se for de cordinha, tá bom ainda. Né? Se for de balde. Eu fui numa casa lá em Campestre, né? Aqui eu posso contar que Campestre é longe, é lá na... E o banheiro é aquelas portinhas. Fazia assim, a primeira ou segunda vez que fui visitar a família lá, ele fez um bolo, eu tomei café, me deu um revertério biopsicossomático. Eu fui no banheiro, não tinha tranca, encostei assim, né? Fiz aquele estrago. Não tinha descarga. Eu falei, ô irmão, me arruma um balde aí. Não, pastor, deixa, depois eu jogo a água. Ah, não. É a luta, né? Acho que ele teve que jogar uns 3 baldes. Água raiz, soda cáustica, vassourinha, pá de cal, sei lá. Outra coisa sobre algum erro da prosperidade. Não precisamos parar de sofrer. Né? Tem igreja na porta, pare de sofrer. Não, o crente não precisa parar de sofrer. Paulo foi um sofredor. Ele ia de lugar em lugar. Tem gente que pede hotel, camarim, né? E Paulo já tinha cadeia esperando ele. Porque já tinha um judeu lá. Hoje nós vamos tacar esse cara na cadeia. Então ele não precisava pagar onde dormir. Né? Já ia para a cadeia. Né? Tem casa que você vai. Tem uma casa que eu hospedei uma vez no presbitério. Tinha até sauna. Né? Depois do culto do presbitério, tinha para cá do irmão lá. Sauna. Né? Depois ainda comia alguma coisa para ir dormir. Tinha casa que você dormia na sala. Tinha uma casa na roça lá que eu dormia no cantinho do corredor. Que dormia a filha do cara mais nova. Né? Aí ela dormia com um gato. Eu estou dormindo, estou vendo aquele bicho entrando debaixo da coberta. Era o gato. Eu tô quase dormindo de novo, o gato de novo, tá louco? Eu tinha que pegar minha meia e espalhar assim para ele não entrar. O gato queria dormir comigo. Então nós precisamos parar de sofrer para ser feliz. Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Né? A Madame Guyon foi uma mulher muito crente da Idade Média. Se não me engano, da Inglaterra. E ela foi presa por causa da sua fé. A cadeia dela não tinha banheiro, não tinha pinico, não tinha luz, era um buraco para entrar água só. E ela não sei quantos anos que ela ficou ali, ela conseguia com alguém algum papel para escrever alguma coisa, mas ela dizia, aqui é o meu palácio. Por quê? Porque aqui é onde que Deus me colocou. Amém, meus irmãos? Quando você entrar na sua casa hoje, às vezes está faltando a janela do banheiro ainda, está aquele plástico, né? A tampa do vaso, né? Aquele friozinho. Muda até de sexo quando senta. Né? Você fala assim, aqui é o meu palácio. Essa parte você corta, irmão. Essa parte você vai... Nós vamos editar, né, irmão? Então, às vezes a pessoa tem uma ideia errada de prosperidade, irmão. Né? Então, você tem o seu cantinho, né? Você dê graças a Deus. Tem um missionário, ele foi numa igreja, Assembleia de Deus, e ouviu um apelo de missões. Ele foi lá para o meio do mato do Amazonas, com a família toda, vendeu a casa dele, fez um quarto lá de
palha e outras coisas de 4 metros por 5, onde dormia a família, pescava no rio, pregando o evangelho, abriu igreja em 4 tribos diferentes e não tinha ninguém para sustentar ele. Comia o que os índios comiam e pescava peixe. Quando os missionários chegou lá, Ronaldo Lidório que conta isso, chegou naquele cantão do Amazonas e falou do evangelho e viu os caras até com Bíblia na mão, falou, mas quem que ensinou? Qual missionário? Eles falaram, missionário? O que é isso? Não sabia nem que é missionário. Quem ensinou para nós foi o João. Quem que é o João? Ah, está lá naquele lugar. Chegou lá aquela casinha, um canto que tem aqueles tijolos para poder fazer a comida, as coisas no chão e rede para dormir, né? Não tem banheiro, não tem nada. O João levantou com a roupinha simples, cumprimentou ele, falando, Deus me chamou para pregar o evangelho aqui. 4 tribos já com igreja, irmão. Se for entrar na internet aí, Kellen Gaspar. Já tem uns 6 lugares que essa mulher está com um monte de gente pregando o evangelho no interior do Pará. Tudo lugar simples, né? Com 15 anos ela foi para uma tribo e ela tinha que dormir lá no meio do mato, porque a tribo não quis abrir, né, as tendas para ela, lugar que tinha onça e tudo. Ela dormiu no meio do mato. No outro dia, ela foi catar piolho das crianças. Aí uma senhora idosa viu aquilo e falou, não, dorme aqui comigo hoje. Dali 3 dias ela tinha amizade com a tribo toda. Aí ela tinha que voltar. Quando ela voltou, a tribo foi de barco atrás dela. Os homens falaram, olha, a hora que o senhor quiser, a porta da nossa aldeia está aberta. Então, essa pessoa abriu uma tribo para o evangelho. Hoje ela está fazendo a obra de Deus, né? Então, nós não precisamos parar de sofrer, não. Você pode sofrer, mas continuar servindo a Deus. É pecado distorcer a palavra de Deus para aumentar a receita da igreja. A pessoa pega um texto da Bíblia e distorce. Isaac, naquele ano, plantou a 100 por 1. Esse ano é o ano de Isaac. Deve ser o sobrinho do Marlon, né? Eu falo que ele é filho do Marlon. O Marlon não quis criar, deu para o, como é que chama? O Rafael, né? Ano de Isaac, né? A 100 por 1. Já que você vai ganhar 100 por 1, né? Você vai dar o 30º. Se você não der o 30º, você não quer 100 por 1. E aí começa a apertar as pessoas. Aí a pessoa dá até com medo, né? Tem gente que deu casa, depois ficou pagando aluguel. Eu não tenho nada errado você dar uma casa para a igreja. Muitas igrejas que começou numa casa que alguém deu. Mas você tem que dar com a sua experiência de fé. E não com essa intenção avarenta. As pessoas estão dando porque estão fazendo negócio com Deus. Eu vou dar porque o fulano na televisão deu e ganhou isso, e ganhou aquilo e aquilo outro. Aí ele está querendo fazer negócio. Ah, meus irmãos, negócio tem que fazer em comércio, né? Lá no escritório de João Batista que compra café e vende, né? Na casa de Deus não. Você tem que dar pela fé. O cristianismo, o Novo Testamento ensina você a dar. Jesus falou, você der, você vai ter boa medida, recalcada, sacudida. Não vai faltar para você, mas a gente pensa em coisa material. A minha mãe sempre citava um senhor que ele teve até derrame antes de morrer. A última vez que eu fui visitar ele, do quarto para a sala levou meia hora, porque ele queria vir sozinho, com a bengalinha, para chegar. O evangelista Natanael. Ele pregava nas igrejas na roça a cavalo, dormia para lá, né? Onde que o pastor ia uma vez no mês, os outros domingos era por conta dele rodar lá. E os filhos, tudo da igreja, né? Um é presbítero, outro é diácono, outro é líder dos homens, outro está no louvor, a filha está na igreja batista, os netos, que eu já conheci alguns, estão tudo sendo criado no evangelho. Isso é prosperidade, irmão. O que adianta a pessoa, né, ter maior mansão, né, ter maior dinheiro, né, e academia todo dia, fazer 15 cirurgia plástica, né? Aquela, como é que é, Angela Bismarck, né? Que a mulher fez tanta cirurgia que ela não está conhecendo ela no espelho. Sai daí. Ela chega no espelho. Sai, em nome de Angela Bismarck. Né? Então, a pessoa está... E não tem o evangelho, irmão. Aquele irmão, talvez, não tem nem o primário. Ele era pedreiro, ajudante pedreiro. E ele pregou o evangelho. E ele e a família dele está toda no evangelho, servindo a Deus. E os netos também já estão crescendo no evangelho. Então isso é bênção, irmão. Isso é prosperidade, né? E o testemunho que essa família dá, né? Todo mundo fala a família do irmão. É sempre quando quer citar um exemplo. Ah, a família do Natanael. Agora não fez seminário, né? Não sabe grego, não sabe hebraico. Natanael acho que nunca mexeu, nem tinha negócio de internet, né? Nem celular, nem nada. Acho que nem telefone na casa dele nunca teve. Podia ter televisão, né? Mas a família toda do evangelho, isso é bênção. Isso é bênção. Então não distorça a palavra de Deus. Começa a unção de Salomão. Aí venha para o culto da unção de Salomão. Uma vez eu fui na Adonep, há 200 anos atrás, e lá tinha um pastor pregando.
E de repente ele falou, pegue a sua carteira agora e levante. Eu já falei, vai vir coisa errada aí. Não é que eu não tenho nem carteira também, né? Eu tenho um plástico aqui para colocar meus documentos e uns telefones se eu morrer para avisar. Morreu, ele morreu. Acho que eu vou botar o Marcelo aqui também. O Marcelo já tem a van para buscar. Ele morreu, Marcelo. Vou botar a Joaninha para ir orando para a Nathalie. Então, o irmão tirou o paletó, a mulher dele veio e botou um paletó dourado nele. Uma capa, que ele ia ungir agora as carteiras. Falei, já levantei, já saí fora. Hoje, esse pastor, né, já largou a mulher, já está com outra. E por aí vai. Então começa a inventar umas coisas, irmão, que não tem na Bíblia, mas que o povo gosta. Hoje eles gostam até de pôr música de fundo, né? Se você vai fazer o apelo, põe aquela música que faz as pessoas chorar, né? E às vezes, alguns falam que até hipnose tem pastor usando. Vou prender esse treco aí. Até hipnose, né? E lavagem cerebral, porque fica falando a pessoa para ficar repetindo uma coisa 200 vezes, né? E aí apela para um monte de coisa que distorce a palavra de Deus. A Bíblia falou assim, que a arca ficou na casa de Obed-Edom, e o Senhor abençoou ele e tudo que ele possuía. Aí o povo faz uma arcazinha de papelão, pinta de dourado, né? Eu vi na televisão o cara falando assim, não pensa que você vai levar essa arca para sua casa por menos de R$50, não. O Obed-Edom pagou R$50 para a arca verdadeira, ficar não pagou nada. Ninguém está todo mundo com medo, ficou na casa dele. E Deus abençoou ele tudo que ele possuía. Aí o povo pega aquilo ali e faz um monte de arca. Mas aquela arca não tem o maná, não tem a vara de Arão, não tem os 10 mandamentos, não tem a Shekinah de Deus, e é mais cara do que a de Obed-Edom. Por que a arca até sumiu, né? Ou então o judeu está escondendo no lugar, sumiu. Ia virar uma idolatria desse mundo que até crente, eu pus a mão na arca. Aí fica uma, né? Então, meus irmãos, abusar da palavra de Deus, falar, você vai levar a arca para casa e Deus vai te abençoar, porque na Bíblia está dizendo assim. Na Bíblia está dizendo que eles pegavam lenços e aventais de Paulo e as pessoas eram curadas. Mas eles pegavam de quem? De Paulo. Aí tem uns trambiqueiros aí, leva esse pano, leva essa toalha suada, leva essa meia de futebol que eu usei a semana toda. O mal vai sair da meia, né? E a pessoa começa a fazer comércio da fé, como esse texto que eu li de Pedro aqui, com palavras fictícias, né? Com uma linguagem bonita, e as pessoas ficam impressionadas. E aí as pessoas começam a confiar. E o perigoso é que às vezes pode até acontecer uma cura. Ou a misericórdia de Deus, ou até o diabo que estava adoecendo aquela pessoa sai fora. Ela fala, olha, é verdade. E aí a pessoa fica pregando uma mentira em vez de pregar o evangelho de Jesus. É impossível servir a Deus e a Mamon, né? Quem busca o dinheiro antes de Cristo, na verdade, não busca a Cristo. Se você busca o dinheiro antes de Jesus, você está no lugar errado, né? Você tem que buscar Jesus. O cristianismo é cristocêntrico. Jesus tem que ser o centro. O tom do seu coração nem é a sua esposa, nem é seu filhinho, nem seu netinho, né? Nem você mesmo, que é o pior, né? É Jesus, nem a igreja, nem o apóstolo, nem o homem de Deus, nem o padre não sei o quê, nem o monge, né? Nem Ave Maria. Não, é Jesus que tem que ser o centro. Então, se você está buscando dinheiro, qualquer coisa, mais do que Jesus, a pessoa está indo na igreja e está naquela entusiasmo, fala, que bênção, está de olho na filha do presbítero. Quando a menina falar não para ele, cadê ele? Não, sumiu. Oh, mas parece que ele estava tão bênção, né? Ou então está atrás de cura. Aí ele vai, tudo que mandar, ajoelha, ele ajoelha. Levanta a patinha, ele levanta. Finge de morto, rola. Ele faz tudo que mandar, porque ele quer ser curado. A hora que ele não for curado, ele sai. Ainda vai ser contra o evangelho ainda lá fora, irmão. Mas não é o evangelho da Bíblia, é o que ele foi enganado. Ele foi enganado. E as pessoas vão dizer, sabe por que ele não foi curado? Ele não teve fé. Ainda joga meio saco de cimento nas costas dele quando ele estiver saindo. Então, isso aí parece que abençoa o evangelho, porque alguém é curado. E eu creio que Deus cura hoje. Mas e quando não é curado? Aí eles não têm uma resposta, né? Aí fala, é falta de fé. Você tem algum pecado na sua vida. E aí joga aquele fardo em cima da pessoa. Judas vendeu a Cristo. E muitos líderes religiosos estão fazendo isso hoje. Então,
Essa é a doutrina da prosperidade, é vender Jesus como se fosse um produto, né? E as pessoas começam a fazer canetinha de Jesus. Quando você assina o cheque com essa caneta, ele não volta. Volta é o delegado para pegar você. Né? Então, é canetinha, é lenço, é meia, é cueca de Sansão. Você precisa de uma cueca de Sansão. Sua vida vai mudar. Né? Então as pessoas começam com objeto, né? Óleo de Jerusalém. Né? E aí começa com objeto que não faz parte do culto a Deus. Né? Então, o que está acontecendo com isso? Né? Eles estão vendendo Cristo. Em vez de vender o Evangelho, estão fazendo negócio igual Judas. Então, a igreja está cheia de coisinha para vender. Né? Com um motivo espiritual. Não é nada assim. É um motivo espiritual. Eu não sou contra a igreja ter um bazar que vai vender e o dinheiro vai ser para missões e vai vender quase de graça para ajudar as pessoas, mas às vezes começa a vender com outra intenção. Né? E aí a coisa complica. Né? Você não é universal. Você é um grande pecador e Jesus é um grande salvador. Amém? Eu não sei se o tempo já estourou, que eu ia passar para uma segunda parte, mas eu estou sem relógio e... Cadê? Ah, está no chão, rapaz. Já acabou? Como é que é? Nossa, nós vamos até amanhecer o dia. Então, meus irmãos, o cristianismo é o nosso relacionamento com Deus. E isso não é por meio de barganha, é pela graça. O cristianismo é relacionamento com Deus. Não é por meio de barganha, é pela graça. Às vezes você não faz nem nada e Deus vai te abençoar. E muitas vezes você vem no culto tão arrebentado, aquele dia você recebe uma bênção maior ainda. Parece que é para você sair com a cara grande e falar, Deus é que é o dono da bênção. Tem dia que fala, hoje eu nem vou na igreja, está tão ruim. Mas você fala, não, eu até vou. E às vezes que dia você fala, nossa, Deus falou tudo comigo, eu fui abençoado. Eu estava desempregado, apareceu um irmão na porta da igreja, arrumou um emprego para mim. Fala assim, mas como? Eu fui até com uma vontade. Você saber, é a graça de Deus. Teve um pastor que foi para o púlpito, né? Isso aí é história conhecida, né? Ele foi todo apóstolo, né? Hoje o fogo vai cair. E ele foi, pregou e saiu murcho. Aí diz que não sei se foi o Moody, né, que estava perto, não sei quem falou assim, se você subisse como você desceu, você ia descer como você subiu. Porque ele subiu cheio dele mesmo. Tem muito crente cheio de si. Aí o Espírito Santo não pode agir na sua vida, você tem que se esvaziar. Jesus, a Bíblia fala que ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Aí o Espírito Santo encheu a vida dele. Então pede a Deus que esvazie a sua vida. Aí a graça de Deus, porque Deus tem um salmo que fala que Deus preparou para nós copiosa redenção. Não foi uma salvação fraquinha, não. Você está salvo hoje igual às igrejas, amanhã você está perdido, outro dia está salvo de novo. Não, foi uma salvação copiosa. A Bíblia fala em Hebreus 3 que nós não podemos escapar de uma tão grande salvação. Né? O Senhor salvou no passado, continua salvando a gente tanta coisa hoje e tem uma salvação completa na eternidade, né? E Ele está nos acompanhando com a palavra, com a igreja, com o Espírito Santo, com a oração de um irmão que você nem sabe. Muitas vezes está passando aquele dia mais difícil e fala assim, o dia mais difícil eu estou sozinho, naquele dia tem 3 irmãos orando por você. E você pensa que está sozinho. O Elias falou, Senhor, eu fiquei só. É plim na cabeça dele, que ele nunca mais falou que ficou só. Né? O Elias, né? Senhor, eu fiquei só. O Senhor falou, olha, Elias, tem 7.000. Tem 7.000 que não dobraram diante de Baal. Então, meu irmão, você não fala que está sozinho, não. Alguém deve estar orando por você nessa hora difícil. Né? Então, é incorreto pregar que a evidência da verdadeira fé é a condição financeira do crente. Paulo era pobre, Pedro era pobre, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Quando ele foi pagar um imposto, ele podia tirar o dinheiro do bolso. Ele falou, Pedro, vai lá e pesca um peixe. Sai uma moeda. Vai lá e paga o imposto para mim e para você. Né? Então, é muito errado a gente trazer para o cristianismo a vida financeira, simplesmente. É incorreto pregar que uma vez que Jó foi próspero, todos os fiéis serão. Como eu falei, Abraão, Isaac e Jacó também foram ricos, até Davi foi rico, né? Mas, irmãos, muitas vezes o dinheiro atrapalha até a vida do crente. E eu creio que nas igrejas, às vezes até aqueles que não são tão próximos, são mais úteis no reino de Deus, sem querer generalizar, né? Tem um pastor que ele lutou a vida inteira para criar os filhos, foi pastor em Resplendor. Quando veio para Belo Horizonte para ganhar mais em Belo Horizonte, a primeira igreja presbiteriana do Brasil de Belo Horizonte ficou doente lá, e lá ele morreu.
o filho dele prosperou financeiramente, né? Foi dono de uma grande construtora, né? E ajudou a terminar a nossa igreja lá em Belo Horizonte. Tinha uma no bairro lá, perto do Paraíso. Ele terminou e ele foi num culto. Ele não gosta que fale o nome dele, ele foi no culto. Aí viu lá um papelzinho, estão fazendo campanha para comprar microfones e caixa de som para a igreja. Tinha aumentado a igreja que ele estava construindo, pagando pedreiro, pagando tudo. E um dia eu perguntei se é da sua firma. Não, isso é do meu dinheiro. E ele viu aquilo lá, no outro dia chegou lá, caixa de som, microfone, tudo novo. Na Praça do Papa ele comprou um terreno para fazer uma igreja, já deve estar lá pela altura que eu sei, na época foi 800 mil. Né? E o Mafunfo, né? Que era lá em Contagem, uma casa de show, que hoje o pastor Antônio Carlos tem uma igreja lá para, acho que 3 mil pessoas, né? Ele foi lá, 1 milhão, foi lá e comprou para a igreja. Né? Aí tem um ano nacional que ele construiu, e tem outros que eu sei também, e aí eu já mudei de lá, estou 15 anos para cá, quantos mais ele ajudou. Então tem gente rica, mas que tenha a visão no reino de Deus. Você tem o seu dom, serve a Deus com o seu dom. Você não tem dinheiro, mas você sabe fazer uma visita, né? Você sabe ajudar no louvor, você pode vir meia hora antes para orar pelo culto, né? Você pode entregar folheto, né? Eu estava vendo uma vez o pastor Carlinhos falando numa reunião do presbitério, que não sei se é mãe do Evânio, se não me engano. Acho que é a mãe do Evânio. Talvez eu vou errar aqui. Muitas casas que ele visitava lá em Serrania, né? Ele pedia a pessoa a Bíblia para ver se tinha. A pessoa, estou com essa Bíblia aqui. Aí ele ia lá, quem que dedicou e quem que deu? Acho que era a mãe do Evânio. Né? Então, você, eu não sei falar. Dá uma Bíblia, dá um Novo Testamento. Né? Faça alguma coisa daquilo que você pode fazer. Às vezes a gente quer fazer uma coisa. Eu queria ressuscitar 3 pessoas de uma vez. Eu queria curar 10 leprosos de uma vez. Talvez você não possa, mas você pode fazer um cafezinho para o pedreiro que está trabalhando do lado da sua casa. Né? Você pode varrer a calçada do seu vizinho. O cara que passa pegando lixo todo dia, você pode dar no verão, comprar um refrigerante 2 litros e dar para ele. Mas faça isso em nome de Jesus. Não faça porque eu estou fazendo porque eu quero ser vereador. Né? A pessoa começa a ajudar, né? Começa a ajudar e... Pastor Cadu, o que eu posso fazer para ajudar? Quando vê o cara quer ser vereador, aí você pensa, sabe o que ele estava fazendo com a intenção? Né? Ou se ele estava com outra intenção debaixo do pano? Aí não dá certo. Né? Então... é incorreto pregar só prosperidade. Tentar falar positivamente não vai materializar nada. Aí tem uma ideia errada também que as pessoas... o crente não pode ser negativo. Nós temos um Deus mão aberta e abençoador. Amém, meus irmãos? Você não pode levantar de manhã e levar um tombo, né, no banheiro. Ainda mais quando o sabão empoça. Não sei porque tem uns pedreiros que não é evangélico. Acho que eles deixam o sabão empoçado de um lado e o negócio de sair a água do outro. Aí você leva aquele tombo. Hoje eu sei que vai dar tudo errado comigo. Isso aí não é coisa de crente falar, irmão. Né? Então, aí também o outro lado é falar, você tem que falar positivo. O sujeito está vivendo errado. Ele vai no espelho, antes de sair de casa, fala, hoje vai dar tudo certo comigo. Hoje eu vou bombar. Vai bombar, eles vão amarrar uma bomba, não sei, bombou. Né? Então, a pessoa começa com as coisas erradas. Não existe palavra positiva que vai fazer mágica na sua vida. Fazer mágica é obedecer ao Evangelho. Se vocês guardar os meus mandamentos, você vai ser feliz no campo, na cidade, você vai ser feliz até na cadeia, você vai ser feliz até no cemitério, que vai ficar só os ossinhos lá e você vai subir para o céu. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio. A nossa igreja em IEP é uma igreja que começou na beira do rio, só que os católicos expulsou os crentes lá. Eles foram para o meio do mato. Só que lá no meio do mato, eles foram prosperando, que lá na beira do rio virou um arraialzinho, e lá onde que a igreja está no meio do mato, virou a cidade de EP, na praça, a nossa igreja. Então Deus prosperou e Deus abençoou. Mas não é porque ficou falando palavra positiva, né? E acreditando. É servindo a Deus que Deus vai te abençoar. Em Alto Jequitibá nós temos lá colégio evangélico, a obra social evangélica, igreja evangélica para tudo lá. A nossa igreja é a maior que tem lá no morrão lá, né? E até o cinema era da igreja, imagine, né? E os religiosos que iam lá perseguir, um que ia lá direto, que é até famoso na região, foi uma vez, capotou com o jipe dele e morreu. Então, Deus vai abençoar aquele que serve a Deus. Você não precisa ficar falando palavra positiva. Você pode falar o que está na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus. Isso você pode falar. E numa palavra de Deus só tem coisa positiva, não. Às vezes tem que falar, eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Amém, meus irmãos? Então, às vezes você tem que falar, às vezes até coisa negativa.
Quantas pessoas que Deus chamou, porque eles falaram assim, ai de mim que eu estou perdido, que eu sou um homem de lábios impuros. E o outro que o Senhor chamou e falou assim, Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. Então, fala o que está na Bíblia, mas não é só coisa que você quer falar, não. Tudo que está na Bíblia serve para nós, irmãos. E aí, você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Amém? Vou deixar esse milênio todinho aqui para outra reunião. A nossa fé se resume só Cristo, só a fé, só a Escritura, só a graça e glória só a Deus. Então você tem que saber aonde que você está firmado. Uma casa, você vê esses terremotos aí que teve para tudo quanto é lado. Uma casa, um prédio, você viu os terremotos lá no Japão, balançou, caiu coisa de tudo quanto é lado e o prédio não caiu, porque teve um alicerce forte. Você tem que dar um alicerce forte. Aí vai vir tempestade, vai vir terremoto, vai vir um monte de coisa, vai balançar. Mas a sua fé não vai cair. Você até pode cair e morrer, mas vai morrer na fé, né? Então isso que é importante para nós, em nome de Jesus.